Olá, derivação do infinito! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infinitão. E hoje eu vou responder uma pergunta que eu achei extremamente peculiar de vocês aqui. Como vocês podem perceber, meus desenhos não estão a maior maravilha do mundo, mudou. E como vocês podem perceber, eu não estou na mesma energia de que eu estava nos últimos vídeos. Foda-se. O que eu percebi é que eu não tô afim de levar as coisas tão a sério, então eu resolvi começar a fazer vídeo zoeiro de novo, ou pelo menos um pouco mais energético, sabe? Então, agora, a primeira resposta que a gente vai fazer, a primeira pergunta que a gente vai fazer, vai ser a do Lucas Pereira, e ela se trata disso daqui. E antes, eu só gostaria de clarificar uma coisa. Eu queria que tu entendesse que, tipo, não sou eu, Eduardo, necessariamente que tô respondendo as coisas. Tu pensar que eu sou uma pessoa que tem meus próprios pensamentos é meio que tu não entender a estrutura da existência. A estrutura da existência é que tudo vem da inteligência do vácuo quântico. E o vácuo quântico, se a gente for dizer numa questão mais filosófica e óbvia, vem da consciência. Então tudo vem da hiperconsciência, da consciência infinita. Então todas as informações, todos os pensamentos que tu já teve, vem da consciência. Então a única diferença de eu e você não é que eu tenho mais conhecimento que você, é só que eu tô acessando mais as informações que já estão disponíveis na consciência, porque eu já limpei o suficiente, ou pelo menos mais do que a grande maioria das pessoas, os meus filtros de crenças negativas que dizem que eu não posso acessar essa energia que tá vindo da consciência, do vácuo quântico, se preferir chamar assim, que nem a galera do Hélio Couto chama. Enfim, vamos lá. Lucas Pereira, muito obrigado. Isso realmente me ajudar. Eu comecei a despertar para a espiritualidade por questões emocionais fortíssimas. Queria muito informar que está acontecendo um despertar espiritual. Acabei de me interessar por espiritualidade por conta disso. Então não sei se é a palavra despertar. Enfim, entre usuários de alucinógenos e maconha, algo muito conhecido entre os alucinógenos está ocorrendo entre a erva marijuana. Pessoas estão tendo a famosa bad trip, e depois das bad trips pesadas, estão todas. Isso é muita coincidência. Todas estão acordando para a espiritualidade. E o mais interessante é que todos chegam a essas vibrações espirituais, em razão ao universalismo. Eu criei um grupo de bad trips com a intenção de ajudar pessoas a superar traumas causados. Bom, eu me assustei e fiquei surpreso, como todas aquelas pessoas, em volta de 50, 60 pessoas, estavam todas relatando que depois de ter tido sua experiência traumática de bad trips, elas começaram a sentir uma vontade enorme de se conectar com o plano espiritual e buscar mais sobre o seu eu interior. Eu fico até arrepiado. Minha bad trip traumatizou, tive ataques de pânico fortíssimos. E assim como todos os psiconautas que eu pude conhecer, sofreram de pânico, e uma metade dessas pessoas, assim como eu, começaram a encarar isso, depois de refletir muito sobre o ocorrido, que foi um despertar espiritual. Um sintoma de despertar que nem todos nós conseguimos entender. Alguns ainda estão traumatizados, mas uma parte ainda conseguiu superar e entender que foi um ensinamento. Foi preciso. Eu acredito muito que seja porque essas substâncias alucinógenas abrem portais para a nossa consciência para outras dimensões. É por isso estar ligado. Eu concordo com isso. E é com bastante humildade que eu digo que não conheço muito do assunto espiritual, pois como eu disse, acabei de acordar. Nós que passamos por esse despertar estamos curiosos e cheios de dúvida do porquê dessas bad trips estão motivando as pessoas a seguirem o caminho espiritual. Por favor, fale mais sobre isso. Eu acredito que é o despertar, mas como isso ocorre? Primeiramente, parabéns, Lucas, pela humildade da pergunta. Agora, pra eu manter a minha humildade também, eu vou falar primeiro uma coisa. Galera, tudo que eu disser aqui vai ser a minha perspectiva, vai ser a informação que tá fluindo agora, como eu já disse, do campo da consciência, então não levem muito a sério. Levem a sério, mas não levem a sério no sentido de, ai meu Deus, ele tá dizendo a verdade das verdades. Eu tô falando a minha verdade, só existem verdades relativas, porque só existem infinitas perspectivas da criação, infinitas perspectivas da existência. Então tu sempre vai poder ter uma perspectiva diferente. Eu acredito que a minha perspectiva, ela é mais apurada e mais próxima de como as coisas estruturalmente funcionam, de como as coisas estruturalmente são. Então, em outras palavras, eu acredito que tem como tu criar pontos de vista sobre as coisas, daí tu experienciar aquela interpretação de realidade, mas tem pontos de vista que meio que são como as coisas realmente são, sabe, em essência, em estrutura. Tu pode, por exemplo, olhar para um cubo e acreditar que ele é um triângulo, e daí tu vai meio que ver que ele é um triângulo na tua experiência, mas mecanicamente falando ele é um cubo, entendeu? É por aí que a gente vai entrar então. Por que que a galera tá tendo esses bad trips? Por que isso faz a pessoa buscar um despertar espiritual? Bom, a primeira coisa que eu queria que tu entendesse é que a gente existe num universo multidimensional. Ou seja, a realidade, ela não é que nem nos ensinaram na escola. Na verdade, a realidade ela existe entre infinitas multidimensões, e elas todas são interconectadas de maneiras que a gente nem consegue imaginar com a nossa mente racional. Mas elas são todas interconectadas porque elas vêm da mesma consciência. Então todas essas realidades, elas vêm da mesma hiperconsciência. A gente agora tá vivendo numa realidade de uma dimensão, pelo menos a gente está experienciando uma dimensão de realidade, que é a realidade física, essa realidade física aqui no planeta Terra. Aqui no planeta Terra, agora eu vou te explicar a historinha rapidinho.
Aqui no planeta Terra, a gente aprende diversos sistemas de crenças. O que são sistemas de crenças? São maneiras, lentes, pra tu interpretar a existência. Então só tem uma existência, que se expressa em infinitas dimensões, como eu falei. Mas tem como tu interpretar ela por diferentes lentes. Então tu consegue tornar algo que já é infinito em mais infinito ainda através da interpretação que tu coloca. Então o que acontece é que aqui no planeta Terra a gente é ensinado lentes negativas, crenças negativas, sistemas de crenças negativos. Ou seja, são maneiras de interpretar a realidade que implicam em limitação, que implicam em falta, que implicam em escassez, que implicam em dor, que implicam em você ser sozinho, em você estar sozinho, em você estar solitário, entendeu? Então, quando você acredita nesse tipo de coisa, você naturalmente deixa aquilo no teu inconsciente. Então tu inconscientemente tá acreditando naquelas paradas sendo verdade. Tu tá acreditando que você é sozinho, você tá acreditando que você não pode expressar, você tá acreditando que você não pode viver os seus sonhos, entendeu? Natural. Porque quando tu interpreta, por exemplo, nossa, eu sou fulano de tal, filho de tal, fulano de tal, e daí quando tu é criança tu aprendeu, sei lá, que tu não merece as coisas, ou que tu não é legal, que tu não é bom o suficiente, ou que as pessoas vão te odiar se tu se expressar como tu realmente é. Tu aprendeu diversas crenças, tu tem que investigar isso. Isso que é parte do caminho espiritual, entendeu? É isso que eu tô ensinando no curso atual, e eu tenho um curso, galera. Vocês sabiam disso? Pois é. É isso que eu tô ensinando no curso atual, é isso que eu ensino aqui no canal, tem vários vídeos, tem várias playlists aqui que eu falo sobre esse tipo de coisa. Mas, qual a ideia aqui? A ideia é que esses sistemas de crenças, eles são como se fossem tampões energéticos, entendeu? Então assim, quando tu tem um sistema de crença positivo, ou seja, que ele diz que você pode, que a realidade é abundante, que o universo é infinito, que você é uma expressão autêntica da natureza, quando você acredita nesse tipo de coisa, só nesse tipo de coisa, tu fica alinhado e a tua energia criativa ela consegue fluir por ti. A tua imaginação, a tua inspiração, teus pensamentos, todo esse tipo de coisa fica muito fluido, fica perfeito, entendeu? Fica lindo, que nem cada vez mais tá acontecendo comigo, e com todas as pessoas que estão aplicando a fórmula da empolgação e estão agindo cada vez mais energia criativa delas. Eu falo sobre isso nesse vídeo, por exemplo. Mas o que acontece é que quando tu passas um certo período de tempo acreditando em sistemas de crenças negativos, a tua energia ela passa muito tempo se solidificando, endurecendo e enrijecendo e começa a ficar doloroso demais, entendeu? Fica, tipo, muito assustador você ser você. E aí você sente esse senso de solidão muito grande. Aí vem os psicoativos. Aí que a gente entra no ponto que você queria chegar. Lucas, quando você utiliza um psicoativo como, por exemplo, a maconha, e ó, lembrando, eu não estou fazendo apologia, a nenhum tipo de psicoativo, eu só estou dizendo mecanicamente a minha perspectiva sobre isso, mas eu não estou dizendo que se é bom ou nem ruim, eu estou dizendo... Eu não estou me posicionando nesse sentido, entendeu? Só estou dando uma perspectiva que é o que eu acredito ser verdade. Quando a gente utiliza um psicoativo como, por exemplo, a maconha, ou como, por exemplo, a ayahuasca, ou como, por exemplo, os famosos cogumelos mágicos, entre outras substâncias, essas substâncias, o que elas fazem? Elas amplificam a tua experiência de realidade. Elas fazem a tua experiência de realidade ficar mais intensificada, seja ela qual for. Então, se você é uma pessoa que carrega muitos filtros negativos de energia, sistemas de crenças negativos, onde você interpreta que a realidade é perigosa, onde você interpreta que você tá sozinho, onde você interpreta que você não merece amor, todo esse tipo de coisa, e você tá fazendo isso inconscientemente. Quando você toma um expansor, esse expansor ele vai fazer esses filtros ficarem muito mais intensificados. Então tu vai experienciar toda aquelas suas interpretações negativas de uma maneira muito mais intensa. E é por isso que dá essas famosas bad trips. E é por isso que é tão negativo no momento, na experiência. É uma dor imensa, assim. Eu já experienciei coisas parecidas durante o ritual de ayahuasca. Só que tudo bem. Por que tá tudo bem? Porque quando a pessoa intensifica dessa maneira, ela não só intensifica, ela também catalisa o processo dela em muitos casos. Não tô dizendo em todos, porque eu não sei quais são todos os casos, mas em muitos casos, e eu percebo que é uma coisa que acontece, como o próprio Lucas falou, a pessoa acelera o processo dela. Porque ela não recebe só informação sobre o sistema de crenças negativos dela, ela amplifica em geral. Então, todos os medos, traumas, dores, todo esse tipo de coisa, ele não faz mais tanto sentido lógico, entendeu? Porque só gerou dor em ti. Você percebe que não tem lógica. Então, o que acontece? A sua essência, o seu espírito, a sua energia criativa, por ela ter sido aguçada, ela busca o que é criativo também, o que é positivo também. E aí, o que seria positivo também? O despertar espiritual, por exemplo. Ou coisas como, por exemplo, expansão da consciência, esse tipo de filosofia, esse tipo de entendimento sobre o fato de que a gente é infinito e indestrutível na nossa essência, tá ligado? Esse tipo de entendimento. Porque usando psicoativos, psicodélicos principalmente, que muitos deles já foram testados em laboratórios, nos anos 1970, como por exemplo o LSD, o cogumelo, e foram usados em clínicas psiquiátricas para tratar coisas como, por exemplo, a esquizofrenia, quando eram usados corretamente, né? Quando eram utilizados com clareza. Muitas vezes esses psicoativos eles podem fazer você aumentar o teu contato com a tua própria intuição, entendeu? E aí esse contato com a tua própria intuição, esse contato com essa sensação de que tem algo a mais do que os padrões negativos que a sociedade te ensinou, faz tu buscar a conexão. E aí as pessoas entram na jornada de despertar espiritual. Então, em geral é isso, é bem simples, entendeu? Só que tu não precisa fazer só isso. Uma vez eu mencionei com algumas amigas, com umas meninas que eu tava conversando, que a gente vive a realidade
aqui na realidade física, e quando a gente tem tipo 10, 11, 12, 13, 14 anos, a gente nem liga pras coisas. Mas quando a gente começa a crescer e tipo ficar com 18, 19, 20, pelo menos pra mim foi assim, a gente começa a ter muita crise. E parece que tudo começa a densificar muito e a vida não faz sentido, entendeu? Daí muita gente começa a se rotular de depressiva, começa a achar que tem ansiedade e tudo. E eu entendo que a experiência é real, mas o que eu tô querendo mostrar aqui é que tem algo maior emergindo disso, entende? Tem algo maior. E esse algo maior, no caso, é o despertar pra quem você realmente é. É você perceber que todos esses filtros negativos de medo, negação, culpa, não merecimento, de escassez que você foi ensinado pela sociedade eram ilusões, eram mentiras basicamente, eram crenças que uma pessoa aprendeu com outra quando era pequena e passou pra ti, entendeu? Você não precisa carregar isso, é desnecessário. A realidade, estruturalmente falando, é muito maior, mais ampla do que isso. Você tá criando a sua realidade agora, você tá criando cada micro molécula daqui, porque você é o único ser que existe, você é tudo que existe. Você é o único ser. Pensa, não tem uma separação entre você e o universo. Você é o universo olhando de volta pra si mesmo, literalmente, não é uma metáfora aqui, não é uma brincadeira aqui. Eu não tô falando isso só pra tipo, ser bonitinho e você ficar, nossa, que filosofia bonitinha. Não, a cada momento da tua vida, você é o universo se olhando de volta pra você mesmo, de um ponto de vista diferente. Então todo mundo aqui é, vamos dizer assim, o universo olhando de volta pra si mesmo de um ponto de vista diferente. Mas o que acontece? Quando a gente começa a meditar, quando a gente começa a experienciar a nossa essência mais abruptamente, assim, ou seja, tu vai diretamente no ponto, que eu já ensinei isso em vários vídeos. Eu tenho também um curso bônus de meditação transcendental no curso atual, que é o Retorno 1.0, que tá aberto ainda as inscrições no momento que eu tô lançando agora. Quando tu começa a fazer essa meditação transcendental, tu começa a reconhecer a tua essência, que tá além dos pensamentos e tá além da tua identidade enquanto pessoa. Tu começa a ver o campo que tá aqui agora. Reconheça. É nesse campo que tudo acontece e esse campo em essência é você. Só que esse campo não é um objeto, você nunca vai conseguir chegar nele nem pegar ele, porque ele é a única coisa que tem aqui. Mas ao mesmo tempo, quanto mais você vai tirando as distrações mentais e relaxando e permitindo que você simplesmente veja que ele está aqui, é como se você fosse entrando em contato com o seu senso indestrutível. Você percebe que você é indestrutível, você percebe que você não muda, você percebe que você não morre, você não é destruído, você não vai ser afetado por uma crença negativa, por um julgamento negativo de alguma pessoa. Aquilo é só um ponto de vista opcional dentro desse campo, entende? Mas isso daí que eu tô falando é tipo uma coisa que vai desabrochando, não é assim, pá, despertei tudo, assim, entendeu? Tudo de uma vez. Pode ser assim no teu caso, não sei, mas também pode ser mais progressivo e pode ser com o tempo. Então relaxa. Tá tudo bem, todo mundo aqui vai despertar, a gente tá andando na direção da Terra Nova sim, não tem como não andar, e desde que a gente continue fazendo o trabalho interno de estar investigando as tuas inseguranças e as tuas crenças negativas, e investigando quais são tuas crenças negativas, e agindo na tua máxima empolgação com a tua maior habilidade sem criar expectativas, sem insistir em um retorno, meu, tá suavão, entendeu? Tá suavão. E tu vai perceber, essas coisas podem parecer complexas, mas na verdade são super simples de serem feitas. Então eu acho que esse vídeo está bom já tá grande pra caramba. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido. Eu sou o Edu, esse é o canal Infinitando. Se tu gostou, se inscreva no canal, deixa teu comentário, deixa teu joinha. E como sempre, eu te vejo no próximo vídeo. Falou!